Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sabemos a hora que vocês estão acessando a essa nossa aula, a esse nosso curso, na verdade. Então, hoje nós vamos dar sequência à aula número 1 e hoje será a aula número 2, tá certo? A aula segunda. Essa aula número 2, conforme nossa programação, essa aula vai tratar sobre as relações básicas, relações entre a água e as células vegetais. Na aula anterior, nós vimos a maneira como as plantas se organizam, células, organelas, paredes celulares, membranas, etc, etc. Hoje nós vamos estudar exatamente como é que a água, esse elemento, essa substância tão fundamental para a vida, possui características próprias, características únicas, na verdade, características únicas, que fizeram com que as plantas evoluíssem para utilizar da maneira mais eficiente possível essa substância fundamental. Então, não foi à toa, né? Não é à toa que as plantas, nós todos seres vivos, na verdade, evoluímos para um planeta água, né? Ou seja, um planeta rico na substância água, devido a essas propriedades da própria água, essas propriedades inerentes da própria água, ok? Então, nós vamos dar sequência a essa segunda aula. Nós colocamos aqui 4 questões centrais para exatamente nortear a importância desse assunto, né? Para que vocês tenham uma espécie de um guia do qual o roteiro, né? Qual o roteiro que vocês devem tirar dessa aula, né? Desse assunto. A primeira pergunta que eu fiz, que eu coloquei aqui para vocês, é exatamente essa. Quais as características físico-químicas que fazem da água o solvente único para as plantas? A segunda questão é como a água, a partir dessas características, né? Como a água interage com os componentes celulares e espaços intercelulares nas plantas? Quais os princípios físico-químicos que regem ou que controlam o transporte da água do solo para as raízes, vejam que interessante, do solo para as raízes, das raízes para o xilema caulinar, desse xilema para as folhas e das folhas para a atmosfera, que a gente chama sistema solo-planta-atmosfera, que é um contínuo que nós vamos estudar em outra aula, esse sistema todo. Mas nós precisamos saber quais os princípios, como a água é absorvida nas células vegetais, né? Aparentemente é uma pergunta, é uma questão simples, trivial, e é trivial, mas é necessário que vocês saibam os mecanismos que fazem com que a água seja absorvida e transportada de célula a célula, ok? É interessante essa primeira questão que eu coloquei, eu lembrei agora. Quando eu fazia meu doutorado, é uma historinha interessante. Um colega meu foi fazer o seu exame de qualificação, que o exame de qualificação é um dos últimos estágios no doutorado. E um dos professores da banca perguntou para ele assim, existe planta sem água? Ou um vegetal sem água? E esse meu amigo ficou muito confuso, né? Porque a gente fala isso aqui, né? E, na verdade, existe algumas bactérias que não utilizam água, pessoal. Elas utilizam o H2S, que é o gás sulfídrico, que é bem semelhante à água no fornecimento. Nós vamos entender o papel da água na fisiologia, que não é somente dar de beber às plantas, tá? A água também tem um papel como doador de elétrons na fotossíntese, ok? Bem, então, a água, todos sabemos, é essencial para o crescimento da planta. Tanto é que essa figura 3.1, que eu tirei do livro, né, do Tais, tá certo? É a importância da água na produção agrícola. Esse estudo é um estudo bem antigo, né? Foi feito em 1976, 1992. São dados, né, que existem na literatura, e esses autores
eles montaram uma correlação, né, entre a produtividade, você percebe que a produtividade varia de aproximadamente 2 toneladas, né, no experimento, 2 toneladas e chega a atingir 5 toneladas, né? Então, varia bastante. E aqui no eixo X, tá certo? No eixo X, foi colocado exatamente a quantidade de água colocada no solo, em milímetro de água, tá certo? Em milímetro de água. Obviamente que quanto mais água no solo, tá certo? Quanto mais água no solo, maior é a produtividade. Aqui é a mesma coisa, né? Só que é uma relação entre produtividade por ano e chuva, né? Quantidade de chuva. Isso aqui a diferença é que isso aqui não é um agrossistema, aqui é um ecossistema. Ou seja, isso aqui pode ser uma floresta, por exemplo, tá? Então, aqui seria 500 milímetros, aqui seria 1.000 milímetros de chuva, 1.500, 2.000. Para vocês terem uma ideia, a média do inverno do Ceará é por aqui assim, eu acho, né? Por volta de 500 milímetros, tá? Então, você percebe que esse ecossistema, né, essa floresta, vamos chamar assim, à medida que aumenta a chuva, né, você tem inicialmente um aumento quase linear, né, até 500 milímetros, depois você continua aumentando até por volta de 800 milímetros, ainda quase linearmente, mas a partir de 800 milímetros, você percebe que o aumento é menos pronunciado e tende, né, a partir de 1.000, sei lá, 1.200 milímetros, você tende a alcançar uma estabilidade, ou seja, o ecossistema não responde mais ao aumento de água, obviamente porque o sistema está caminhando para a saturação. Aí vem aquela primeira pergunta. O que é que a água tem de tão especial, né? Quimicamente ou físico-quimicamente? O que é que a água tem de tão especial que sem ela nós não vivemos, incluindo as plantas, né? Então, nós temos que ter uma ideia da sua estrutura molecular, tá certo? A água, como vocês sabem, ela é constituída por um átomo de oxigênio, esse átomo de oxigênio ele está ligado a 2 átomos de hidrogênio, tá certo? Através de uma ligação covalente, formando esse ângulo, que é um ângulo específico. Esse ângulo é muito importante, porque a partir desse ângulo, como o oxigênio, né? Como o oxigênio ele é bastante eletronegativo, o que acontece? Esse oxigênio, esses 2 elétrons que estão emparelhados, um do hidrogênio e um do oxigênio, esses elétrons eles tendem a se afastar na direção do hidrogênio, que, por sua vez, ele é mais eletropositivo, né? Então, ele puxa esse elétron, a mesma coisa esse outro átomo. E isso faz com que seja gerado um polo negativo, tá vendo? Um polo negativo em torno do átomo de oxigênio e um polo positivo, tá certo? Não é uma carga, é um polo positivo em torno do átomo de hidrogênio. Aqui outro polo. Então, resumindo a história, a molécula de água é uma molécula bastante polar, como a gente diz, né? Ela é bastante polar porque ela possui polos. Essa molécula, ela é capaz de ser atraída, por outras moléculas que possuam polos negativo ou polo positivo. Então, a molécula da água, ela é ambivalente, digamos assim, né? Ela é ambivalente. E aqui são os elétrons, são 2, eles se tornam estáveis, ok? Bem, devido a essa estrutura bipolar, a água tem uma característica que é se ligar a ela mesma. Esse polo negativo do oxigênio, como a gente viu, ele é capaz de ser atraído ou atrair um polo positivo do hidrogênio de outra molécula, ok? Então, você tem 2 moléculas de água se atraindo, né? Se atraindo. Se você viajar um pouco, você vai perceber que, logicamente, que vai surgir uma outra molécula de água que vai se unir, que vai ser atraída por esse polo negativo, uma outra molécula de água que vai ser atraída por esse polo positivo, e assim você vai ter uma quantidade imensurável de moléculas de água que estão atraídas, que estão próximas umas das outras, ok? E essa ligação que une 2 moléculas de água, vocês já ouviram falar lá na química.
é chamada de ponte de hidrogênio. Por que é ponte de hidrogênio? Porque ela é feita através de um hidrogênio. Então, aqui você tem uma ponte de hidrogênio, aqui você vai ter outra, e isso vai formar milhares, milhões de moléculas individuais, né? Formando essas pontes de hidrogênio. Qual é a importância que isso tem de cara logo? Vocês percebem que a água é uma molécula muito estável, por exemplo. Para você conseguir ferver, né, converter a água em gás, né, ou em vapor, que é a mesma coisa, você precisa aquecer pelo menos a 100 graus Celsius no nível do mar. Isso, por que demora tanto, né? É tão difícil? É por conta das pontes de hidrogênio, que faz com que as moléculas de água sejam bastante estáveis. Então, é por isso que a água é um líquido bastante estável no planeta Terra, né? Então, dependendo... Lógico, se a temperatura do planeta Terra fosse 150 graus, né, nós não teríamos água, né? A água não teríamos água líquida. Já aconteceu isso na Terra. Já houve épocas, né, as temperaturas eram muito elevadas e a água vivia como vapor, tá certo? Então, e essa é uma característica importante que faz com que a água seja líquida, uma substância líquida, que a gente vai ver com algumas características que têm a ver com o que nós estudamos nas plantas. Uma característica física importante é o que a gente chama tensão superficial da água, tá certo? Essa tensão superficial da água, toda substância tem uma tensão superficial, ok? Por exemplo, a tensão superficial de diversos líquidos a 20 graus em Newton por metro, você tem aqui uma tabelinha, né? Você tem uma tabelinha. A água tem uma tensão, né, superficial de 0,07. Mas por que a água tem essa tensão superficial tão grande? Uma bolha de gás suspensa dentro de um líquido assume a forma esférica, devido ao fato de a tensão superficial atuar tangencialmente em relação à interface gás líquido, tá certo? Por quê? Porque o líquido ele interage, aqui, ó, que é a molécula de água, aqui tem a água, essa água vai interagir com o gás, é como se ela vai pressionar a molécula do gás para o centro, tá certo? Aqui, ó. Então, aqui é como se tirasse esse pedaço e desse um zoom, certo? A força líquida resultante será direcionada para o centro, levando à compressão da bolha. Então, a bolha, né, essa força resultante, você tem várias forças que vão dar essa resultante que vai pressionar o gás para o centro. Aqui, ó. Essa pressão em cima do gás, da molécula do gás, essa pressão veio da água. A magnitude da pressão, ou seja, força por área, tá certo? É a força por essa área exercida pela interface é igual a 2T dividido pelo raio, onde o T é a tensão superficial do líquido nessa escala, né? Newton por metro, e R é o raio da bolha, tá certo? Então você percebe pela equação, quanto menor o raio, maior vai ser a pressão, né? A pressão exercida, porque diminui o denominador. A água tem uma tensão superficial extremamente alta comparada a outros líquidos na mesma temperatura. Então, isso é tensão superficial. Agora, tem um outro conceito em física que é chamado de força capilar. As pessoas confundem. Então, existe a tensão superficial, que está muito ligado à força capilar, ou que a gente conhece muito por capilaridade. Então, a água possui uma alta capilaridade. Mas o que é essa capilaridade? Em A, que é isso aqui, né, na figura A, você tem aqui uma molécula de água, tá certo? Como se fosse uma gotícula de água, tá vendo? A gotícula de água, ela está em contato com que a gente chama um substrato hidrofílico. Hidrofílico por quê? Porque tem afinidade com a água, né? Vocês sabem disso. Que a gente chama um substrato molhável. Ou seja, aquela polaridade da água vai interagir com essa superfície. Isso acontece muito quando, por exemplo, um vidro, né? No laboratório, um vidro, ou você está andando de carro, quando chove, a água ela escorre sobre o vidro, né? E forma uma gotícula, que essa gotícula ela pode ter essa forma assim meio arredondada, né? Ou essa forma achatada. Vou dar um exemplo bem bacana. Então, se o vidro
Se o vidro está muito limpo, né? Isso acontece muito no laboratório, você conhece quando o vidro está limpo pelo corrimento da água. A água não fica na superfície do substrato, que no caso é o vidro. Por quê? Porque a água ela é atraída de uma forma total, né? E diminui esse ângulo aqui, diminui esse ângulo. Quando o vidro está muito sujo, né? Ou seja, tem muita gordura, a sujeira normalmente está na forma de gordura da mão, né? Isso acontece também no vidro de um carro, você percebe que a água fica formando essa gotícula. Um exemplo também interessante é quando você encera, né? Quando você passa cera na madeira ou mesmo no carro. Você nota que quando chove, a gotícula de água fica bem grandona, né? Fica alta. Por quê? Porque a cera é um substrato hidrofóbico. Não, ele repele a água, não interage com a água, não tem afinidade por água. Então, a gotícula fica grande, tá certo? Então, isso tem a ver com tensão superficial. O ângulo de contato, beta, esse ângulo aqui, ó, esse ângulo aqui, você percebe que aqui é um ângulo menor que 90 graus. Deve ter 45, 60 graus, né? E aqui você percebe que é um ângulo enorme, né? É um ângulo maior do que... Então, é esse ângulo de contato aqui, tá certo? É o ângulo de contato. Então, vamos ver. O ângulo de contato, θ, definido como o ângulo entre a superfície sólida passando pelo líquido e a interface gás-líquido, é usado para descrever essa interação. Superfícies molháveis têm ângulo de contato menores que 90 graus, né? Uma superfície como água em vidro limpo, o meu exemplo, eu nem lembrava, em vidro limpo ou em paredes celulares primárias, nós vamos estudar, altamente molhável, isto é, hidrofílica, tem um ângulo de contato próximo de zero. A capilaridade pode ser observada quando um líquido é fornecido à base de tubos capilares. Tubos capilares são tubos são esses tubos em que eles têm um diâmetro muito pequeno, Se as paredes são altamente molháveis, por exemplo, água sobre um vidro limpo, a força resultante será para cima. Coluna de água subirá até a força ascendente seja equilibrada pelo peso da coluna de água. Isso aqui é um vidro, né? Um vidro muito estreitinho, que esse vidro tem afinidade com a água. Então, na hora que você enfia esse vidro, mergulha ele dentro da água, o que acontece? As moléculas de água, né? Teoricamente, eram para ficar aqui, tá certo? No nível da água, teoricamente. Acontece que as moléculas de água, por ter afinidade com esse vidro, elas vão sofrer uma força de atração, né? Uma força de atração que faz com que essas moléculas subam na parede do vidro, até que essas forças entrem em equilíbrio, né? Entrem em equilíbrio. E o menisco vai formar um menisco com esse formato, né? Por quê? Porque existe uma interação nas paredes do vidro. Em contraste, se o líquido não molhar, ou seja, se não tiver afinidade com a parede, né? Por exemplo, o mercúrio, né? O mercúrio lá daqueles termômetros, em vidro limpo, tem um ângulo de contato de aproximadamente 140 graus. O menisco se curvará, né, para baixo e a força resultante da tensão superficial abaixa o nível do líquido. Então, aqui foi colocado o exemplo do mercúrio. O mercúrio não tem afinidade com o vidro, tá certo? O mercúrio não tem carga, não tem... Então, o que acontece é o contrário, né? A força da gravidade predomina e o menisco, ele tem esse formato, né? Ele tem esse formato e um ângulo enorme, cortando aqui o menisco, enquanto que a água forma um ângulo, cortando o menisco, próximo de 0 grau. Esse exemplo é mais tranquilo para entender, né? É o conceito de pressão positiva, tá certo? Porque a pressão, o conceito, normalmente, ela se refere a uma pressão positiva. E existe uma pressão negativa, que é chamada de tensão. Esse exemplo é bem interessante, né? Isso aqui é uma seringa de injeção. Essa seringa, então, ela tem esse êmbolo. Aqui você tem, a seringa está cheia de água, nessa região aqui, está cheia de água, tá certo? E aqui tem um gás, né? Quando você empurra o êmbolo, você está exercendo pressões no sentido, primeiro sobre a água, tá certo? E essa pressão sobre a água vai refletir sobre o gás.
Então, o gás, você diz que o gás está sob pressão e a água também está sob pressão. Quando você puxa o êmbolo, a força vai no caminho oposto, tá certo? E as moléculas de gás, de gases, né? Elas continuam sob pressão, mas a pressão é menor. Uma seringa selada pode ser usada para criar pressões positivas e negativas em fluidos como a água. Empurrar o êmbolo ocasiona no fluido o desenvolvimento de uma pressão hidrostática positiva, setas brancas, que age na mesma direção que a força interfacial resultante da tensão superficial, setas pretas. A tensão superficial é a interação da água com o ar, tá certo? Bolhas de ar na seringa irão se expandir se a força direcionada para fora, exercida pelo fluido sobre a bolha, setas brancas, exceder a força para dentro resultante da tensão superficial na interface gás-líquido, ok? Então, a água ela tem uma tensão superficial muito alta, como eu fui falado, e isso acarreta uma interação forte dela com superfícies e com gases, né? Bem, esse exemplo aqui também é interessante, que é o movimento térmico molecular da água, né? Então, aqui você tem um becker, né? Um vidro, um frasco, que ele está cheio de água, e na água, aqui tem dois tipos de moléculas, né? Tem uma molécula representada por vermelho e molécula representada por azul. Então, inicialmente, quando se começa o experimento, cada substância está de um lado do líquido, né? Mas, em seguida, essas moléculas começam a se difundir, né? Através do quê? Através de um gradiente, da força de gradiente, que é chamado de difusão. Ou seja, como você tem mais moléculas as vermelhas desse lado, a energia dessas moléculas é maior do que aqui, porque aqui não tem nada. Então, elas vêm espontaneamente do lado esquerdo, do meu lado esquerdo, para o lado direito. Da mesma forma, as moléculas azuis, elas têm alta energia, tá certo? Nesse lado, e baixa energia, porque a concentração delas é quase inexistente. Então, elas se movimentam na direção contrária. E isso vai acarretar um fenômeno chamado difusão. Então, a difusão, pessoal, isso é importante para entender o movimento da água. A difusão sempre vai acontecer quando existe um gradiente de concentração, ou seja, quando você tem uma concentração maior em um determinado lado, pode ser do solo, pode ser na folha, pode ser na atmosfera. Se tiver mais concentração num determinado ponto, a tendência termodinâmica, isso é a lei da termodinâmica, é que essa molécula seja, né, se desloque por difusão no sentido contrário, até que elas atinjam um equilíbrio. O que é o equilíbrio dinâmico? É quando a concentração das bolinhas azuis, né, e das bolinhas vermelhas, que são moléculas, forem exatamente iguais em qualquer ponto do líquido. E, nesse caso, você não vai ter mais uma difusão para um lado ou para o outro, porque o sistema está em equilíbrio, ok? Então, aqui é representado graficamente. Então, são conceitos de física, né, de físico-química, que explica por que a água... Uma pergunta bem interessante. Por que a água, normalmente, ela caminha do solo para as raízes e não o contrário? E não o contrário, ou seja, por que a água não caminha das raízes, normalmente, né, na maioria das vezes, das raízes para o solo? Ou seja, por que a planta não perde água? Né? É porque existe um gradiente, na maioria das vezes, que é favorável, a água tem mais concentração, tem mais energia, melhor dizendo, a água tem mais energia no solo do que dentro das raízes. A planta cria um mecanismo para aprisionar a água e para drenar essa água na direção das suas raízes. Nós vamos entender isso, ok? Aqui tem um gradiente de concentração, né, muito alto, né, muito alto, e esse gradiente ele tende a se desfazer, né, ele tende a se desfazer à medida que a molécula caminha. Isso tudo é regido por uma lei chamada lei de Fick, é a lei que rege a difusão. Representação gráfica do gradiente de concentração de um soluto, aqui é um caso de um soluto, né, que se difunde de acordo com a lei de Fick. Mas a água também pode ser soluto, tá, pessoal? A água pode ser soluto, pode ser solvente. No caso, a água no solo, tá certo?
ela funciona como solvente, mas no momento que ela difunde para dentro das raízes, ela tá seguindo essa lei, como um soluto. As moléculas de soluto foram inicialmente colocadas no plano indicado no eixo X, tá? Então, nessa posição, é a posição que você tem a maior concentração do soluto. Observe que a concentração cai abruptamente à medida que a distância da origem X aumenta. Então, é mais ou menos esperado. À medida que você vai percorrendo uma distância a partir desse ponto zero, né, desse ponto inicial, você vai ter o quê? Um decréscimo muito grande na concentração, e tendendo para zero à medida que se afasta, né? E com o passar do tempo, você tem uma situação mais tendendo para o equilíbrio, ok? Então, esse fenômeno, regido pela lei de Fick, tá certo? É chamado de difusão de solutos. Bem, aí surge um novo conceito, esse sim, você já deve ter ouvido falar, é o conceito de potencial hídrico e seus componentes. Potencial hídrico, o nome já diz, né? O potencial da água. O que é o potencial? O potencial hídrico, pessoal, nada mais é do que o nível de energia da água. Só isso. É o nível de energia da água, tá certo? Bem, por definição, pessoal, a energia máxima da água é quando ela se encontra na forma de água pura. Somente água. Até aqui. Você tem um becker, né? Você tem um vidro que está cheio de água pura, uma água tridestilada. Então, como essa água não tem presença de solutos, de sais, de nada, tá certo? A gente fala que, por definição, isso é uma definição, ao nível do mar, essa água tem um potencial hídrico igual a zero. Zero é uma linguagem, né, assim estranha, né? Professor, o máximo é zero? O máximo é zero. Por que o máximo é zero? Porque a água, normalmente, ela está sob tensão. Se ela está sob tensão, ela tem uma redução na sua energia, entendeu? Ela tem uma redução na sua energia. Então, quando ela não tem tensão, nem pressão, nada, ela está livre, ela está no seu potencial máximo, que é o potencial 0 megapascal, tá certo? Então, nessa condição de água pura, a água possui normalmente 3 componentes principais. Possui mais, mas aqui são os mais usados. Então, aqui é o potencial de pressão, esse pezinho vem de pressão. Como a água não está recebendo pressão de nada, não tem êmbolo, não tem nada, o potencial de pressão é igual a zero, 0 megapascal. Ela não está sofrendo nenhuma pressão. Como não existe nenhum sal dissolvido, nenhum soluto, melhor dizendo, dissolvido na água, o potencial dissoluto, né, ou também chamado de potencial osmótico, esse potencial osmótico é igual a 0 pascal. O potencial total da água, né, ele normalmente é dado pela soma desses 2 potenciais, tá certo? Do potencial de pressão mais o potencial osmótico. O potencial osmótico, aqui não está aparecendo, mas ele é sempre negativo. Por quê? Porque ele retira a energia da água. E o potencial de pressão, ele é sempre positivo, porque ele aumenta a pressão, né, sobre a água, consequentemente, ele faz a água ter mais energia, ok? Então, vocês vão, no decorrer da disciplina, vocês vão perceber isso. Então, essa é a equação para se calcular o potencial hídrico. Esse W é de hora, de água em inglês, né? Tudo em inglês, o livro, apesar de traduzido, a gente não traduz isso aqui. Bem, então, a água está com 0 megapascal. Aí o que acontece? Na situação B, você vai dissolver um pouco de açúcar nessa água aqui. Você vai dissolver uma solução, né? Você vai fazer uma solução com sacarose 0,1 molar. É bastante concentrada. Tá aqui. Aqui você tem moléculas de sacarose dentro da água, distribuídas na água, e a água aqui como solvente e a sacarose como soluto. A água, nessa situação, ela não está recebendo nenhuma pressão, tá certo? Veja que não tem êmbolo, não tem nada aumentando a pressão. Então, o potencial de pressão da água é igual a 0. Eu esqueci de falar que existe um potencial que às vezes se utiliza, é chamado potencial gravitacional.
Mas é muito incomum. Mas se você imaginar uma planta de 100 metros de altura, né, na floresta amazônica, 100 metros já acarreta um pouco de efeito da gravidade sobre a água. Então, nessa situação extrema, talvez seja importante usar o potencial gravitacional. Ou, se você está fazendo um estudo da água a 200 metros de profundidade do solo, né? Aí você tem um efeito do potencial gravitacional. Mas, normalmente, ele é desprezível, tá? Só para dar uma lembrada. Bem, então o potencial de pressão é zero porque a água está livre, ela não está livre, vírgula, né? Ela não está sofrendo pressão. Mas acontece que as moléculas de sacarose que estão aqui dentro, vão interagir com as moléculas de água, porque as moléculas de sacarose também são polares. Então, vai haver forças de interação, né? Vão atrair as moléculas de água. À medida que essas moléculas interagem, as moléculas de água ficam presas, vão ficar mais presas, vão ficar mais com menos liberdade, ou seja, com menos energia, com menor energia livre, que a gente chama em termodinâmica. Então, você vai dizer que as moléculas de água estão sob tensão, né? Estão sob uma tensão. Quem está causando essa tensão? Não é o êmbolo. Quem está causando essa tensão são as moléculas do soluto, que estão aqui. E aí, quando existe um equipamento no meu laboratório que você mede essa tensão, tá certo? É fácil medir. Então, no caso aqui, foi medido e a tensão deu menos, né? Porque a água está com potencial negativo, porque está sob tensão, de menos 0,244 megapascal. Ok? Quando você vai calcular o potencial hídrico, que é o que interessa, é a soma, você vai ter zero do potencial, né, do potencial de pressão, e menos, porque é negativo, né, o potencial de osmótico, né, que a gente chama, eu prefiro o potencial osmótico, e o total vai ser potencial hídrico da água igual a menos 244 megapascal. Ou seja, a água encontra-se sob tensão, ela está com uma energia negativa. E como a gente aprendeu no slide anterior, o fato dela estar com essa energia negativa faz com que dificulte o movimento dela em qualquer direção. Ela só vai se movimentar se ela encontrar um espaço que tenha uma energia, que ela esteja com uma energia mais negativa do que isso. Lembrem-se, nunca esqueçam isso. Pela fisicoquímica, pela termodinâmica, tá certo? Um corpo, né, um objeto ou uma molécula somente se desloca a partir de um estado em que ela está com mais energia para um estado que ela está com menor energia, ok? Isso é uma lei, pessoal, é uma lei. Vamos ver se vocês entenderam. Agora vamos pegar algumas situações mais práticas, né? Em C, você tem uma célula flácida, essa célula está meio murcha, né? Aqui tá percebendo. Ela, o protoplasma, que a gente chama, essa porção interna dela está murcha, está recolhida. Então, aqui é uma célula murcha, ok? O que acontece? Na célula murcha, essa água que está aqui dentro do vacúolo, ou que está aqui no citosol, ela não está recebendo pressão nenhuma, muito pelo contrário, tá certo? Ela não está recebendo pressão. Então, o potencial de pressão dessa água na célula é zero, ok? Bem, e o potencial osmótico? Como é que está esse potencial osmótico? Como essa água está murcha, aliás, como essa célula está murcha, essa água ela está sob tensão. Lembra aquele exemplo, o exemplo do êmbolo? É como se você estivesse puxando, né? Então, essas moléculas estão sob tensão, né? Porque elas não estão recebendo pressão positiva, tá certo? Pelo contrário, elas estão recebendo uma tensão. Então, foi calculado, elas têm um potencial de menos 73,2 megapascal. E quanto vai ser o potencial hídrico, né, dentro dessa célula? Vai ser a soma dos dois, que vai dar menos 73 megapascal, ok? Então, aí o que acontece? Se eu colocar essa célula, isso seria uma planta murcha, tá certo? Aí, o que acontece se eu jogar essa célula, vou mergulhar essa célula na solução de sacarose. Essa solução de sacarose, nós vimos que ela estava com potencial hídrico de menos 0,24 megapascal. Aí, o que acontece?
o potencial osmótico, tá, da água, né, melhor dizendo, da água nessa célula, era menos 73. A água vai se movimentar, ela vai se movimentar onde ela tiver uma energia maior para onde ela tiver uma energia menor. Então, o que é maior é 0,2, é 0,24, negativo, pessoal, ou menos 0,73. Claro que aqui é maior, né? Mais de 3 vezes. Então, a água vai se movimentar da solução de sacarose para dentro, né? Para dentro da célula, que estava murcha. Então, a célula vai ficar, que a gente chama túrgida. Quanto vai ser o potencial de pressão? O potencial de pressão dessa célula vai ser a diferença que vai dar potencial de pressão positivo, que é sempre positivo, de 0,48, quase 0,5 megapascal. Ou seja, essa água, essas moléculas de água estão recebendo uma pressão muito elevada. Elas estão recebendo uma pressão muito elevada e essa pressão se transfere para as próprias moléculas. Bem, então agora eu vou fazer o inverso. Eu vou colocar essa célula túrgida numa solução de sacarose bastante concentrada, de 0,3 molar. Ela era 0,1, eu botei mais açúcar aqui no caldo, né? Botei mais açúcar. Então, o que vai acontecer? Como eu falei, o movimento sempre vai ser na direção de onde a água tem mais energia para onde a água tem menos energia, tá certo? A gente percebe que na célula túrgida, o potencial hídrico é menos 0,24. E na solução de sacarose, é bastante negativo, tá vendo? Ó, menos 0,73 megapascal. Então, o que acontece? A água vai sair da célula, ela sai, pessoal, por mais que a planta não queira, isso aqui seria uma situação de um solo salino, que tem uma concentração alta de sais, e a célula vai perder água para esse solo salino. Não tem jeito, tá certo? Então, a célula perde água para a solução. Por quê? Porque a água tem mais energia dentro da célula do que fora. Isso é uma coisa ruim para a célula. Então, o que vai acontecer após o equilíbrio? O potencial hídrico dela vai passar a ser menos 73 megapascal, que é o mesmo potencial hídrico da solução de sacarose, porque entrou em equilíbrio, né? O potencial osmótico continuou com aquele valor, né? E o potencial de pressão é zero. Por quê? Porque ela não está recebendo pressão, ela está recebendo tensão ou potencial pressão negativa, tá certo? Então, isso vai bater muito na cabeça de vocês, o movimento da água regido, né, por diferenças de potenciais hídricos, ok? Ou, às vezes, é o potencial de pressão, às vezes é o potencial osmótico, que vai estar influenciando. Aqui, esse exemplo é interessante também, não é muito comum, mas acontece, né? Aqui você tem uma célula túrgida, tá vendo? Ela está túrgida, e ela está recebendo uma determinada pressão. Então, ela tem um potencial hídrico de menos 0,24, ela tem aquele mesmo potencial osmótico de menos 0,73, e ela está submetida a uma pressão positiva de 0,48 positivo. Aí o que vai acontecer? Você vai comprimir essa célula, perceba que ela vai estar comprimida, né? Então, o que acontece? A pressão aplicada comprime metade da água, tá certo? Dobrando assim o potencial osmótico. Por quê? Porque quando você comprime, você reduz o volume celular, tá vendo? A célula fica menor. Ela ficando menor, os solutos vão se tornar mais concentrados. E com isso você dobra o potencial osmótico, porque o potencial osmótico ele é dado pela concentração dos sais, ok? E a solução de sacarose é aquela inicial, ok? Então, no estado final, essa célula vai estar diferente da célula no estado inicial. Ela vai estar com um potencial bastante alto, né? Ela vai estar com potencial hídrico igual, interessante isso, né? O potencial hídrico, ele permaneceu igual aqui, ó, né? Mas o potencial osmótico foi influenciado, na verdade, foi influenciado pelo potencial de pressão. Aqui é para mostrar como varia o potencial hídrico, né, em função do volume celular e em volume do potencial osmótico, foi o que nós acabamos de ver.
Então, aqui você tem no eixo Y, né, no eixo Y, você tem o potencial hídrico, tá certo? Ou o potencial osmótico em megapascal. O valor máximo é zero, né, como a gente sabe, é o valor máximo, que é o potencial, ele é igual a zero aqui nesse ponto, e igual a zero, o potencial de pressão é igual a zero, e aqui o potencial de pressão vai aumentando. Então, aqui você vai de menos 2,4, né, megapascal, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando até chegar a zero, ok? E aqui, aquele mesmo exemplo, aqui você vai estar, no caso, aumentando o volume celular. Lá, nós diminuímos o volume celular. Isso acontece muito na fisiologia. O tamanho da célula, ela muda, né, com a condição hídrica da planta, tá certo? Às vezes a célula fica mais túrgida ou fica mais murcha, tá certo? Então, qual é o resultado da pesquisa? É que quando a célula está 100% túrgida, o potencial hídrico, tá vendo? Por quê? Porque ela está com muita água, então a água está quase no estado puro, entendeu? Está se aproximando de zero. Enquanto que o potencial dissoluto, ele aumenta também, né, o potencial osmótico, mas ele tende a estabilizar, certo? Então, o importante é isso. Quanto maior o volume celular, maior é o valor absoluto do potencial hídrico. Por quê? Porque você tem predomínio de água. Se você tem predomínio de água, você tem a água se aproximando da sua energia máxima, ok? É um exemplo interessante. Esse exemplo é ilustrativo, né? É ilustrativo, vocês devem conhecer, devem lembrar dessa planta. Esse é o nosso mandacaru, né? O nosso cactus é um caule de cactus, em que eu fiz um corte, aqui esses espinhos têm função de proteção, até perda d'água. Então, é uma planta extremamente resistente, né? Vocês sabem, essa planta consegue passar, sei lá, 10 meses sem uma gota d'água de chuva, né? E por quê? Uma das estratégias mais interessantes é que ela possui células especiais, essas células que estão aqui, ó, estão mais clarinhas, essas células são especializadas em acumular água, pessoal, armazenar água. E essas células mais periféricas, mais verdes, elas fazem fotossíntese. Então, a planta capta a luz e, a partir da luz, essas células fazem fotossíntese. É claro que essa planta ela não cresce muito, porque é uma planta de deserto, de clima seco, né? Então, é um exemplo interessante de distribuição, né? Distribuição da água em diferentes células, Então, durante a seca, a água é perdida preferencialmente das células não fotossintéticas, ou seja, daqui, tá certo? Assim, o status hídrico do tecido fotossintético é mantido, ou seja, as células que fazem fotossíntese continuam saudáveis e hidratadas, ok? É um exemplo interessante. Bem, um outro conceito que vocês vão lidar durante a disciplina é o conceito a gente já falou do potencial hídrico, agora tem um outro conceito que é condutividade hidráulica. Como o nome diz, condutividade hidráulica é a capacidade do tecido de conduzir água, de transportar água, que é praticamente sinônimo de transporte de água. Ou seja, obviamente, quanto maior for o transporte de água num tecido, numa célula, né, ou no solo, maior vai ser a condutividade hidráulica. A taxa de transporte de água para dentro de uma célula depende da diferença de potencial hídrico, que eu falei, né, da diferença, grave isso, e da condutividade hidráulica da membrana celular, esse LPzinho. É claro, né, quanto maior a condutividade da membrana, tá certo? Maior vai ser o transporte de água. E quanto maior o gradiente, né, a diferença de potencial hídrico, maior vai ser o transporte de água também. E como é que isso acontece? Na célula mesmo, lá na célula. Você tem a membrana, essa membrana ela tem a dupla camada lipídica, conforme a gente viu, ela tem uma proteína enorme, que é uma proteína intrínseca, e essa membrana ela separa duas regiões, a região fora da célula e a região, aqui no caso, é o citoplasma. Tá? Essa região, quando a gente diz fora da célula, pode ser uma outra célula, tá, pessoal? E normalmente são várias células, né, que a gente viu na aula passada. Mas aqui pode ser o solo também, pode ser um espaço intercelular, mas enfim. E aqui você tem as moléculas de água, tá vendo?
Então, as células vegetais, como as células animais, possuem proteínas especializadas que são chamadas de aquaporina. Água de água, né? Aqui, aquaporina. Que vão formar poros que são seletivos somente para a água. Então, vejam que interessante. Então, a água vai atravessar esses poros através de um gradiente. Então, se esse lado tiver, a água tiver mais energia ou um potencial hídrico maior do que desse lado aqui, tá certo? Desse lado interno, a água vai passar numa boa, tá certo? Você vai ter um movimento, um transporte de água, né? E esse transporte de água vai ser afetado pela condutividade hidráulica dessa aquaporina. As aquaporinas possuem uma alta condutividade hidráulica, exatamente elas, aquaporinas, elas garantem uma maior eficiência na absorção de água. Pronto, é o que eu queria dizer. Por quê? Porque como elas têm uma condutividade hidráulica bastante alta ou uma resistência muito baixa, as moléculas, isso vai facilitar, né? Isso vai facilitar o transporte da água na direção de fora para dentro da célula. E lógico que existe um gradiente de energia ou de potencial. Bem, então, uma pergunta seguinte, eu acho que até a última, quais as alterações fisiológicas que ocorrem na planta ou nas plantas por diminuição do potencial hídrico, tá certo? Então, eu posso dizer para vocês que pequenas mudanças no potencial hídrico do solo ou da planta ou da atmosfera, pessoal, pequenas, acarretam grandes mudanças na fisiologia da planta. É por isso que, né, aquela segunda figura mostrando a grande dependência que as plantas têm, o crescimento, a produtividade, da disponibilidade de água. Então, a água, as plantas evoluíram, aqui contando uma historinha interessante, vocês sabem que as primeiras plantas que surgiram no planeta Terra foram plantas aquáticas, ou seja, elas viviam em lagos, né? Elas viviam em lagos, rios, riachos, tá? E, logicamente, que a planta vivendo dentro d'água, ela praticamente não tinha muito problema hídrico, tá? A não ser que houvesse uma seca, né, no lago, a não ser que houvesse uma deposição de sais dentro do lago, da água, que poderiam mexer com o potencial hídrico da água. Mas, de alguma forma, era uma vida tranquila. Essas plantas aquáticas, elas, de repente, eu não sei se porque os lagos secaram, essa história não sei direito, o certo é que essas plantas aquáticas, minúsculas, elas atingiram o continente, ou seja, como se elas tivessem migrado para as partes sólidas, para a Terra, tá certo? Vivendo na Terra. Então, a partir desse momento, as plantas passaram a desenvolver vários mecanismos para se aclimatarem, se adaptarem àquela condição totalmente nova, pessoal. Então, elas tiveram que mudar toda a sua fisiologia, toda a sua morfologia, toda a sua anatomia, mudar tudo. Imagina, elas não tinham raízes, no máximo tinham pequenas raízes rudimentares. Elas passaram a ter que ter um sistema condutor de água, entendeu? Um sistema de transporte de água, porque não bastava ter raízes. E como é que a água iria se movimentar, né, dentro da planta? Então, elas começaram a se ajustar e a mudar sua fisiologia. Para que vocês tenham uma ideia, até hoje existem plantas inferiores, as briófitas, né, essas plantas ornamentais, elas possuem um sistema de vaso muito rudimentar, um sistema radicular muito... Ela ainda existe ainda. A samambaia, por exemplo. Vocês já viram que a samambaia praticamente tem pouca raiz, a samambaia tem um sistema de... São muito sensíveis à água, né? À falta d'água. É porque são plantas que a gente fala inferiores. Mas, enfim, as plantas como nós conhecemos hoje, que nós chamamos de plantas superiores, né? Superiores porque é no tamanho e na evolução. Então, essas plantas são altamente dependentes, né? Altamente dependentes de água. Foi uma escolha, digamos assim. Foi uma escolha ecológica que elas fizeram, certo é que elas estão aí. Então, toda essa história para dizer o seguinte, as plantas são
altamente sensíveis a qualquer mudança no potencial hídrico da água. E elas desenvolveram mecanismos muito finos para perceber essas mudanças. Bem, é claro que as plantas possuem diversos mecanismos, diversos metabolismos, diversos processos fisiológicos, né? Aqui eu listei alguns, né? Então, vocês percebem que vocês têm plantas bem hidratadas, aqui, aí eles têm plantas sob estresse moderado, e aqui ele tem uma faixa que eles chamam de plantas em clima áridos e desérticos. Então, à medida que a água vai reduzindo o seu potencial hídrico no solo, tá? Diversos processos vão acontecendo na planta. Então, vocês percebem, né, que quanto mais largo, né, quanto maior a área dessa seta, quanto maior o processo. Então, a expansão celular, né, ela é máxima até esse nível aqui, né, vamos chamar que seja menos 0,2. É um processo muito sensível, realmente é muito sensível. Então, a partir daqui, ó, você começa a reduzir a expansão celular, como eu falei antes. O tamanho da célula é uma resposta muito, muito marcante quando a planta está sofrendo deficiência hídrica. Só mais na frente você vai ter uma redução, né? Você percebe? Mais na frente você vai ter uma redução na síntese de parede celular, que mais ou menos acompanha a síntese proteica, tá certo? Começa a cair aqui, né? Cai bastante. Eles estão chamando aqui de estresse, início do estresse moderado, né? Então é um processo muito sensível. Quando o nível de potencial hídrico se aproxima, a partir de -1, você começa a ter uma redução na condutância estomática. Nós vamos aprender isso em outra aula. Então, a planta começa a fechar seus estômagos exatamente para evitar a perda d'água, né? Em paralelo, ocorre uma redução na fotossíntese, mas na frente começa a haver a acumulação de solutos em algumas plantas, e também mais na frente, aqui eu acho que está um pouco errado, né? Porque o acúmulo de ácido abscísico também é muito rápido, ele é muito rápido, né? Moral da história: pequenas mudanças ou pequenas reduções no potencial hídrico, pequenas reduções, acarretam grandes mudanças, grandes alterações na fisiologia de diferentes processos, ok? Então, assim, uma aula tranquila, é um assunto tranquilo, praticamente uma revisão, ok? Então, nós vamos ficar por aqui. Obrigado pela atenção.